E aí, galera, será que dá para fazer a tabela nutricional de um bolo em casa? Bom, na verdade, dá para a gente fazer a tabela nutricional de qualquer alimento que a gente quiser, né? Seja ele preparado por você ou por outra pessoa. Basta para isso a gente saber as quantidades dos ingredientes que foram utilizados, né? E saber também a tabela nutricional desses ingredientes. Vou mostrar para vocês na prática aqui, ó. Eu entrei num site aqui, aleatório, tudo gostoso, e peguei aqui uma receita de bolo. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas saudáveis, vou fazer algumas pequenas alterações aqui, né? E vou mostrar para vocês como que a gente faz a tabela nutricional desse bolo de cenoura aqui. Eu vou fazer também sem cobertura, para ficar um bolo mais saudável, né? Mas isso aí também fica a critério de vocês. Bom, a gente começou aqui, ó, com uma xícara, com meia xícara, na verdade, de óleo, né? Aí nós vamos para um programinha aqui, que eu tenho desenvolvido no Excel. Nós vamos procurar aqui na lista de alimentos, né? Esse programa aqui eu chamo ele de calculador de macronutrientes, né? Ele é usado para a gente calcular as dietas nossas, mas também tem vídeo aí, vocês podem procurar, né? Calculadora de macronutrientes, NAIM, vocês vão achar. Ela é usada aí para calcular, né, a nossa dieta diária, semanal, enfim, mas também é usada para a gente produzir a nossa tabela nutricional. Bom, então óleo, eu vou usar como óleo, eu vou estar usando aqui nessa receita o azeite. Vou colocar em ordem alfabética aqui para ficar melhor de encontrar azeite. Então o azeite está aqui, é o nosso código 15. Nós vamos voltar para a nossa calculadora, vamos ver aqui o que a gente coloca. Então vamos lá, é o código 15, eu vou digitar ali, código 15, já vai preencher com azeite e a quantidade é meia xícara. Meia xícara de azeite vai dar aproximadamente 25 gramas de azeite. Então já vou colocar aqui, vamos lá para a receita novamente. Então 3 cenouras médias, deixa eu pegar aqui na minha lista de alimentos, a cenoura. Se por um acaso quiserem cadastrar um alimento que não tiver aqui, basta vocês fazerem o seguinte, coloca aqui a lista de alimentos em ordem numérica, tá vendo? Que vocês vão poder ver qual foi o último alimento cadastrado, ó. No caso foi o alimento 39. A gente pode vir aqui e colocar o alimento 40, né? E qual seria esse alimento? Aí, sei lá, vamos supor, cenoura, se não tivesse, né? Cenoura, e aí vocês pegam a tabela nutricional da cenoura na internet, completa aqui, e o alimento 40 lá seria a cenoura. Vamos voltar lá pra gente ver. O alimento 40, e basta colocar aqui, ó, 40. Tá vendo aí? Já vai ser a cenoura. No caso, tá dando erro, por quê? Porque a gente não completou lá. Mas e basta fazer isso. Vocês podem colocar quantos alimentos que vocês quiserem, tá? Então essa tabela ela já vai com alguns alimentos pré-preenchidos, mas a gente pode acrescentar novos alimentos sem problema nenhum. Bom, no caso eu não preciso disso aqui porque eu já tenho a cenoura. Deixa eu voltar para a ordem alfabética aqui pra gente procurar a cenoura. Vamos ver qual que é o código da cenoura aqui. A cenoura não é esse. Esse é o que eu tinha acrescentado agora. Ordem numérica, vamos lá. Cenoura. Cenoura é o 23, galera. Então a gente volta lá para nossa tabela. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para ficar melhor de ver. Tá? Então vamos colocar lá. Cenoura é o código 23. Né? Lá na nossa receita tá como 3 cenouras, né? 3 cenouras médias, ela dá 200 gramas mais ou menos. Então a gente já coloca aqui, 200 gramas de cenoura. Vamos lá para o próximo alimento, na nossa receita. 4 ovos. Ovo é um alimento que eu uso muito, eu já até sei o código da calculadora, é o código 2. Então ela tá falando 4 ovos, então 4 ovos aqui. Beleza, vamos ver o que mais que tem na nossa receita. 2 xícaras de chá de açúcar. Bom, eu não uso açúcar, galera. Eu uso apenas adoçante. Então eu vou usar adoçante. Na minha lista de alimentos aqui, eu tenho já um adoçante aqui cadastrado, que é o açúcar magro, é o código 20. É o primeiro da lista aqui, ó. Açúcar magro, código 20. Vou voltar para a calculadora e vou colocar ele. Deixa eu ver a quantidade que eles estão pedindo lá. Eles estão pedindo, nessa receita aqui, 2 xícaras de chá. Bom, 2 xícaras de chá, a gente pode estar falando aqui de algo em torno de 50 gramas de açúcar, né? Isso trazendo para o adoçante, é uma quantidade bem melhor. Eu vou colocar bem menor, porque ele adoça muito mais. A gente vai colocar aqui 20 gramas, vai ser suficiente para a nossa receita. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou usar a farinha de trigo integral, porque eu gosto mais dela. 2 xícaras e meia vai dar mais ou menos 100 gramas de farinha de trigo. Deixa eu achar aqui a farinha de trigo integral, está em ordem alfabética já. Vamos atualizar aqui. Vamos lá na farinha de trigo integral. Vamos procurar aqui. Farinha de trigo integral. Ela é o código 17. Então a gente volta para a nossa calculadora. Acrescenta aqui o código 17. E já vai preencher a farinha de trigo integral. E a gente vai usar então 2 xícaras e meia de aproximadamente 100 gramas. Veja, mas por fim, uma colher de sopa de fermento, né? O fermento a gente não precisa acrescentar ele porque não vai mudar nada aqui nas calorias. Então aqui a gente já tem, né, para essa porção que eles estão dando ali, a nossa tabela de calorias. Então veja, esse bolo é um bolo pequeno, ele vai ter 937 calorias, como vocês podem ver aqui, ó. Então aqui vocês já têm a noção do bolo todo, tá vendo? 937 calorias, sendo 42% dessas calorias, né, de gordura, 15% de proteína e 43% de carboidratos. Aqui embaixo nós temos um outro gráfico também, ó, que é em relação às gramas, ó. Então 52% das gramas do peso dele é de carboidrato. Nós vamos ter aqui 7 de fibras, nós vamos ter as proteínas, tá vendo? 18 e as gorduras 23.
Então aqui vocês têm também por tipo de carboidrato, ó, 101 gramas de carboidrato, 101,5, 35 gramas de proteína, tá vendo? De gordura 43 e 14 gramas de fibra. Dito isso, feito isso, a gente já tem essa tabelinha aqui, essa calculadora dos nutrientes. Agora a gente vai passar para o próximo passo, que é exatamente o quê? É justamente a nossa calculadora que vai produzir a nossa tabela nutricional. Deixa eu só achar. E com base nesses dados, nós vamos preencher a tabela nutricional. Vamos lá. Aqui, ó, abriu. Esse é um outro programa, é um programa que eu desenvolvi também, e ele chama tabela nutricional. Também funciona dentro do Excel. A única coisa que a gente precisa para funcionar isso é o Excel instalado no computador. Tem uma informação de uso aqui, galera, por quê? Qual que é o meu objetivo? É ajudar a galera em casa a ter maiores informações e melhores resultados, né? O nosso objetivo não é industrial. Então essa tabela aqui ela não é para você comercializar nada. É uma tabela para uso pessoal mesmo, e vocês terem uma noção maior, melhor, né, do que vocês estão ingerindo, quantidades, e terem resultados melhores, né? Esse que é o nosso objetivo. Tá? Então a gente fez totalmente de acordo com os documentos da Anvisa, né, que oferece essas informações, mas não é uma tabela oficial, até porque eu não sou nutricionista, tá? Mas os nossos dados são dados muito precisos, inclusive com casas de arredondamento, para a gente ter maior precisão. Maior precisão, inclusive, do que algumas tabelas do mercado. Porque se vocês pesquisarem, lerem lá na Anvisa o manualzinho, vocês vão ver que a Anvisa permite arredondamentos, né? Aqui nós não estamos arredondando, justamente para a gente ter uma melhor precisão e vocês saberem exatamente o que vocês estão aí consumindo. Mas enfim, dito isso, a gente abriu, essa é a nossa interface aqui da nossa calculadora, da nossa tabela nutricional. Vamos ver o que eles estão pedindo aqui, ó. Peso total do alimento. Bom, isso aqui é o seguinte, depois de pronto esse bolo, vocês têm que entender o seguinte, ele vai ter água, né? Então ele vai ter um peso, esse alimento. Vocês têm que pesar ele depois de pronto. Então, como eu não fiz o bolo, eu só estou fazendo a tabela nutricional, vamos imaginar, ó, veja bem, aqui ele tem o total de gramas, tá vendo, ó? Então na prática ele vai estar mais pesado do que isso aqui, ó. Então tá vendo? Ele tem só aqui, ele vai ter mais de 200 gramas, mas depois de pronto esse bolo vai estar um pouco mais pesado. Então vamos chutar aí, né? Então o ideal é o quê? Terminou de fazer o bolo, tira, pesa ele pra gente saber o peso do bolo. Isso é importantíssimo para a tabela funcionar corretamente. Mas enfim, vamos supor aqui então que o nosso bolo teve, depois de pronto, um peso de 450 gramas. Aqui, em gramas, também é o peso da porção. O que é a porção? Nas tabelas nutricionais, vocês têm uma colher de sopa, vocês têm lá, vem a referência, 30 gramas, quando é pão, por exemplo, eles colocam lá 50 gramas, uma fatia. Então tem o peso da porção, porque as calorias que a gente vai gerar na nossa tabela é de acordo com a porção. Vocês colocam aqui a porção de quantas gramas você quiser, tá? Para bolo, uma porção de 100 gramas é um pedaço grande de bolo, é uma porção que é mais ou menos o que vai dar um pedaço grande. Então eu acho que é uma boa pra gente fazer essa tabela nutricional. Mas aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, né? A tabela vai ser feita para aquela porção que vocês estão colocando ali. Vamos fazer aqui para uma porção de 100 gramas, que é um pedaço bem considerável de bolo. Enfim, agora vamos lá. Ó. Aqui ó, a gente precisa colocar o total, né, calorias totais de carboidrato. Como que a gente sabe quantas calorias de carboidrato tem nesse nosso bolo? Nós vamos voltar agora lá para a nossa calculadora de macronutrientes. E nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui nós temos as gramas, vejam. Nós temos aqui, ó. 101,5 gramas de carboidratos, né? Então, a gente vai vir na calculadora e vai pegar o seguinte. Lá a gente precisa das calorias. 101,5 gramas vezes 4, que é o número de calorias que tem, né, por grama de carboidrato. Então, a gente vai ter 406 gramas de carboidrato. Então, a gente preenche aqui 406 gramas de carboidrato. Agora a gente vai fazer para as proteínas. Vamos voltar lá na nossa calculadora. Quantas gramas de proteínas tem nesse bolo? 35,2. Então a gente vem aqui agora na nossa calculadora de novo e vamos lá. 35,2. Quantas calorias tem por grama de proteína? Como a gente sabe, também 4, né? Então vamos fazer essa conta. Então a gente tem um total de 140,8 calorias. Voltamos lá na nossa tabela, 140,8 calorias. Total de calorias das gorduras. Bom, as gorduras a gente sabe que cada grama de gordura tem 9 calorias. Então se a gente tem 43,4 gramas de gordura vezes 9, vamos ver quanto que vai dar? 390,6. Então a gente vai lá e preenche 390,6. Fibras totais do alimento. Bom, aqui a gente precisa colocar o total de fibras. Quantas gramas de fibra a gente tem nesse alimento? Vamos olhar lá também. 14 gramas de fibra aí ali no alimento todo, tá vendo? Também. Então vamos lá e vamos preencher. Aqui não precisa da gente fazer conta, ele só quer saber a quantidade de fibras, né? Então isso é importante. Veja que aqui são calorias, né? Aqui não é caloria, aqui é o total de fibra. No caso, vai dar 14 gramas. Nome do produto. Aqui vocês coloquem o que vocês quiserem. No caso específico ali, a gente está falando de um bolo de cenoura. Então vamos preencher aqui com bolo de cenoura. No nome do produtor, você vai personalizar totalmente esse alimento. Então aqui
Vamos supor que você é um nutricionista, um cozinheiro, né? Vamos colocar um nome aqui, no meu caso eu chamo Naim, né? Então eu vou colocar aqui cozinheiro, cozinheiro Naim. Mas vocês podem colocar o que quiserem, tá? Só para personalizar. Feito isso, agora que a gente já preencheu todos os dados, basta a gente clicar aqui, ó, que já vai gerar automaticamente para a gente a tabela nutricional desse nosso bolo de cenoura. Ó, o que acontece? Ele vai imprimir para a gente em PDF. A gente escolhe onde que a gente quer salvar esse arquivo. Vamos colocar ele na área de trabalho. Vou colocar o nome de bolo de cenoura mesmo. E vou salvar na área de trabalho. Beleza, já salvou. Vamos lá na área de trabalho para a gente ver como que ficou. Então tá aqui já, como vocês podem ver, bolo de cenoura. Vamos abrir e ver como que ficou a nossa tabela nutricional. Vejam, configuradinha, toda alinhada, centralizada na folha, com todas as informações. Aqui vejam ó, o nome do produtor, eu coloquei lá Cozinheiro Naim, vai sair com o seu nome, tá? Que você fez essa tabela. Veja que está aqui com as informações com base numa dieta de 2.000 calorias, assim como é recomendado lá no site da Anvisa. Aqui em cima tem o nome do produto que vocês cadastraram, bolo de cenoura. Aqui tem a porção, ou seja, essa tabela nutricional é para uma porção de 100 gramas. E aqui tem todas as informações. Valor energético, quantidade de carboidratos na porção, quantidade de proteína, quantidade de gordura, quantidade de fibra. Todas as informações, de forma simples e rápida. O que acontece, galera? Esses são dois produtos independentes, né? A gente tem aqui a calculadora de macronutrientes, que ela serve para fazer a tabela nutricional, né, como auxílio, mas serve para N outras funções. E nós temos a tabela nutricional em si. Nós estamos fazendo aqui um pacote, tá? E vamos vender esses dois produtos juntos por um preço inacreditável, tá? Então eu vendo eles já no mercado há bastante tempo, de forma separada. Mas eu resolvi vender junto, né? É uma promoção que eu estou fazendo, até porque eu vejo que a galera tem muita dúvida, né, no preenchimento dessa tabela nutricional aqui. Então, você adquirindo os dois produtos, todo esse problema será sanado, porque o preenchimento se torna muito mais simples, né? Então, na verdade, o preço, vocês podem conferir aí, na verdade você vai estar adquirindo um só produto pelo preço, né? Mas eu resolvi fazer isso para poder também uma forma de ajudar e facilitar o dia a dia aí da galera. Então, vai estar disponível aí, tanto na descrição quanto nos comentários, né, o link de acesso ao pacote. Então, vocês estão adquirindo os dois produtos.